Olá pessoal, voltamos aí para falar sobre as biomoléculas. Então, nós falamos já de dois tipos, né, duas classes, né, de biomoléculas, que são as proteínas, os carboidratos. Agora a gente vai falar dos lipídios. Tá? Então, os lipídios são moléculas que não se polimerizam. Tá? Então, é diferente da proteína, que é polímero, diferente do carboidrato, que pode se transformar em polímero. O lipídio não tem, né, essa a característica de polimerizar-se. Então, são, por isso, moléculas relativamente pequenas, tá? Em relação à proteína, em relação ao carboidrato complexo. Quimicamente falando, né, os lipídios, eles são ésteres do glicerol. Então, vai ter a união da molécula do glicerol com ácidos graxos, tá? Que são moléculas de cadeia carbônica longa, tá? Os ácidos graxos. Tá? Então, eu tenho aí, geralmente, né, de 12 carbonos ou mais do que isso. Tá? Ou então eu posso ter, além, né, desses ácidos graxos, outros tipos de moléculas em alguns tipos específicos de lipídios. Tá? Bom, os lipídios eles possuem várias funções, né, no corpo. Uma delas é função energética, tá? Principalmente para os animais. Então, eu tinha falado lá, né, na parte de carboidratos que nós, né, que somos animais, precisamos nos locomover. Então, nós precisamos de uma fonte de energia, né, a longo prazo que seja compacta, que seja eficiente. Tá? Então, qual que é o problema de armazenar energia na forma de carboidrato? Os carboidratos eles fornecem apenas 4 quilocalorias para cada grama e os lipídios fornecem 9, é mais que o dobro. Tá? Então, para a mesma quantidade em gramas de lipídio, você tem mais de dobro de energia. E outra coisa, os carboidratos eles são polares, então eles absorvem muita água. Então, onde você vai ter carboidrato, você vai ter também água. Então, se a gente armazenasse energia na forma de carboidrato, a gente ia ter metros de diâmetro, a gente não conseguia andar. Né? O vegetal já não tem esse problema, ele pode, né, armazenar na sua raiz, né, esses carboidratos, essa fonte de energia. Então, a gente precisa de uma fonte, né, que seja mais compacta, ou seja, forneça mais quilocalorias por grama e que tenha também, né, uma polaridade menor, que é o caso dos lipídios. Eles não absorvem água, né, então eles acabam ficando até mais compactos por conta disso. Tudo bem? Essa função energética ela vai ser desempenhada por um tipo específico de lipídios, que são os triglicerídeos ou triacilgliceróis, tá? Que são os famosos óleos e gorduras. Tá? Mas existem outros tipos de lipídios, que são aqueles que, por exemplo, vão constituir as membranas plasmáticas, membranas celulares, tá? Que são os fosfolipídios. Então, um tipo diferente de lipídio. Tá? A gente tem lipídio também, muito lipídio, inclusive, no sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central tem muito lipídio, tá? Que são uma classe especial de lipídios, que são os esfingolipídios. A gente vai falar deles também. E a gente tem, né, lipídios como sendo precursores de hormônios. Tá? Então, a testosterona, por exemplo, ela é precursora de alguns tipos de lipídios que são os esteróis. Tá? Então, vocês vão falar de esteroide, né, anabolizante. Então, eles vêm, né, dos esteróis, que é um tipo, né, de lipídio que a gente encontra também. Certo? Bom, quais são as fontes de lipídios? Alimentos, né, que são gordurosos. Então você tem aí, né, vários tipos de alimentos, pode ser de origem vegetal, pode ser de origem animal. Tá? Então alimentos gordurosos, esses alimentos vão ser fontes ricas de lipídio. Tá? Então óleos, né, de uma maneira geral, óleo de soja, azeite de oliva. Tá? Na própria carne a gente tem, né, uma concentração de lipídio dependendo do tipo de carne que você come. Né? Certo? Alguns tipos de frutas, né, o coco e o abacate, por exemplo, eles são mais ricos em lipídios do que outros tipos, né? Castanha, amendoim, nozes, essas coisas todas são fontes, né, aí de lipídios. Tudo bem? Bom, o glicerol é a base estrutural de praticamente todos os lipídios. Então, a maioria dos lipídios tem o glicerol como base, né, de construção. Então, a gente pode pensar o seguinte: o lipídio ele é formado por 4 pedaços, vamos dizer assim. Um desses pedaços é o glicerol. E esse glicerol ele pode se ancorar a mais 3. Ele faz ligação
com mais 3 outras moléculas. Tá? Então é como se fosse um tetrâmero, é como se fossem 4 partes, sendo que o glicerol é a mais importante, ele que vai ligar as outras 3. Tá? Bom, o glicerol, né, quimicamente falando, ele é um triálcool, então ele possui 3 grupos hidroxila. Então ele pode sofrer esterificação aqui, ele pode sofrer esterificação aqui e ele pode sofrer esterificação aqui, certo? Então ele é esterificável em 3 posições diferentes. Por isso que ele é ótimo para poder fazer, né, a união de ácidos graxos numa mesma molécula, que é o que vai acontecer com os óleos e com as gorduras. Tá? Bom, então, no caso dos triacilgliceróis, que são os lipídios de reserva, né, é aquela gordurinha que a gente guarda, né, certo, no nosso corpo, né, que está lá no tecido adiposo, os triacilgliceróis eles vão ter o glicerol ligado a 3 moléculas de ácido graxo. Tá? Já os fosfolipídios, que são os constituintes de membrana, eles vão ter 2 ácidos graxos e você vai trocar, certo? Um ácido graxo você vai trocar pelo grupo fosfato, certo? Por isso que tem esse nome fosfolipídios, tá? Você vai trocar um dos ácidos graxos por um grupo fosfato e geralmente esse grupo fosfato está ligado num álcool, tá? E isso aí vai ser o constituinte da nossa membrana. Bom, aqui tem uma foto, né, da minha lousa, não está muito, né, nítida aí, acho que dá para entender como acontece a formação dos triglicerídeos, tá? Que são os mais importantes, é o que mais cai no vestibular, esse aí, tá? Então você tem a reação de esterificação que vai formar esses lipídios. Como que se dá a esterificação? Então você tem o hidrogênio do álcool que sai e juntamente com o OH, o grupo hidroxila do ácido carboxílico, ele forma água. Só que como o glicerol é um triálcool e ele tem 3 grupos OH, ele não liga apenas um ácido graxo, um ácido carboxílico. Ele liga 3. Tudo bem? O que seria esse R1, esse R2 e esse R3? Isso é uma cadeia carbônica longa. Tá? Então, os ácidos graxos têm essa característica. Eles têm o grupo carboxila, né? Tem lá o C-OH. E esse R é uma cadeia grande, pode ter 11, pode ter 13 carbonos, pode ter 19 carbonos, tudo bem? Então, eu posso ligar 3 ácidos graxos, podem ser 3 ácidos graxos iguais entre si, ou pode ser 3 ácidos graxos diferentes entre si, tudo bem? Isso vai depender da alimentação, da sua alimentação. Se você come gordura saturada, você vai ter bastante ácido graxo saturado, vai ter ácido palmítico, vai ter ácido esteárico, né? Se você come gordura insaturado, então você vai ter ácidos graxos insaturados, vai ter ácido oleico, ácido linoleico também ali preso ao glicerol, tá? Tudo bem? Bom, então vai formar o que aqui, pessoal? Vai formar um triéster. Por que vai formar um triéster? Porque esterificou nas 3 posições, tá? Então são 3 ácidos graxos mais o glicerol, que é aquela história que eu contei para vocês de que é como se fosse um tetrâmero, né? São 4 partes. Uma das partes é sempre o glicerol, e aí pode variar os ácidos graxos, dependendo, né, do tipo de cadeia carbônica, pode ser saturado, insaturado, e o número de carbonos também pode variar. E é claro que vão sair 3 águas aí desse processo. Tá? Então, o triglicerídeo, ele é classificado como triéster. Tá? Então, os óleos e as gorduras são triésteres, são. Tá? Os óleos e as gorduras da sua alimentação são triésteres. Tá? E a gente vai ter, né, a formação de 3 moléculas de água. Essa reação é reversível. Então, quando você come óleo, quando você come gordura, quando você faz ingestão de lipídios, né, a hidrólise, né, que vai acontecer no estômago, em partes e em partes no intestino, né, mediada aí por enzimas, a hidrólise vai quebrar a molécula do triéster, ou seja, vai quebrar a molécula do triglicerídeo. E aí vai formar o glicerol, tá? Separa o glicerol e vai separar os 3 ácidos graxos. Então, aquelas 4 unidadezinhas que formam, né, o triglicerídeo, na sua digestão você consegue separar, tudo bem? E aí, isso, é claro, tem que, né, ser feito, porque para absorver essas moléculas menores é bem melhor, bem mais fácil, né? Tudo bem? Bom, aqui é um outro, né, desenho aqui, né, esse está um pouco melhor, que aparece a cadeia, né, do ácido graxo. Então vocês estão vendo que o ácido graxo, ó, tem uma cadeia bem longa. Tá? A parte do ácido graxo que sofreu reação é essa parte onde está o OH aqui no final, na terminação, tá vendo? Junto com o hidrogênio do glicerol, sai, né,
para formar uma água, e aí ocorreu o que aqui? A união éster, que é essa ligação que está indicada aqui, ó. Tudo bem? Isso acontece 3 vezes, tá? Acontece aqui também, certo? Por isso que a gente considera que ele é um triéster, tá? Aqui a gente vai ter uma cadeia de ácido palmítico, que é de 16 carbonos saturada, uma cadeia de ácido esteárico, que é de 18 carbonos saturada, e uma cadeia de ácido graxo insaturado. Olha aqui a dupla, certo? Que é o ácido oleico. Bom, qual que é a diferença entre um lipídio conter muito ácido graxo saturado ou muito ácido graxo insaturado? Se a gente tem muitos ácidos graxos saturados, o ponto de fusão ele aumenta. Então, vai predominar gorduras, que são lipídios que estão no estado sólido. Tá? Então, carne vermelha, por exemplo, aquele branquinho, aquela gordurinha lá, né, da picanha, por exemplo, aquilo lá é rico em gordura, né, saturada. Então, o ácido graxo tem cadeia carbônica saturada. Agora, o azeite de oliva, por exemplo, que tem aquela, né, fluidez maior, significa que o ponto de fusão é mais baixo. As duplas, por afastarem as cadeias carbônicas vizinhas, vão fazer com que as moléculas dos lipídios se dispersem mais, certo? E essa maior dispersão vai diminuir a densidade e vai diminuir também o ponto de fusão. Então, geralmente, quando você tem bastante ácidos graxos insaturados na cadeia ali do triglicerídeo, né? Quando você ancora ácidos graxos insaturados na cadeia do glicerol, você vai formar, né, aqueles lipídios que têm uma consistência mais líquida, né, que são os óleos. Tudo bem? Então, em geral, os óleos eles vão ser mais ricos, né, em ácidos graxos de cadeia insaturada. Já as gorduras que têm uma consistência sólida, elas vão ser mais ricas em ácidos graxos saturados. Tudo bem, gente? Bom, aí aqui a gente tem o fosfolipídio agora. Então, vocês viram que esse, né, OH aqui, ó, nessa posição aqui, deixa eu trocar aqui, ó, essa posição aqui, ó, trocou o ácido graxo por um grupo fosfato, tudo bem? E aqui eu tenho um aminoálcool que se chama colina, tá? Por que um aminoálcool? Porque ele tem um grupo amino que está aqui, na verdade ele está na forma de cátion, certo? E aqui, como o ácido fosfórico tem, né, o OH que sai, é como se fosse o papel do ácido carboxílico, ele dispensa o OH. O hidrogênio do álcool faz a esterificação aqui, ó. Tá? Então aqui ele vai ter o grupo álcool nessa ponta, que faz a esterificação no fosfato, e o grupo amino do outro lado. Tá? Esse composto químico que vocês estão vendo, que se chama fosfatidilcolina, tá? Esse composto químico é um dos principais componentes da sua membrana plasmática. Tá? Ele que forma, né, aquela bicamada lipídica que vai isolar o meio intracelular do meio extracelular, né, que é a famosa, né, bicamada lipídica lá que forma a sua membrana plasmática. Tudo bem? Então você tem os ácidos graxos de um lado, essa parte toda aqui, onde está a fosfatidilcolina, né, essa parte toda é uma parte da molécula, né, que é polar. Então essa parte aqui é aquela parte que fica exposta ao solvente, à água. Então é aquela parte que fica para fora ou para dentro, né, da membrana. Então muitos livros de biologia ou até de química mesmo, de bioquímica, os fosfolipídios são representados assim. Né? Por que a gente representa duas caudinhas? Porque são dois ácidos graxos, que é a parte apolar que fica imersa para o lado de dentro da membrana plasmática, no interior. E essa cabecinha aqui, ó, é a cabecinha polar, é essa parte da molécula aqui, que é a parte que apresenta a maior polaridade, que vai ficar ligada à água, né? Ou para fora, no meio extracelular, ou para dentro, no meio intracelular. Tudo bem? Bom, aqui a gente tem, ó, os esfingolipídios, e aí você vê que ele é diferente dos fosfolipídios, e ele também é diferente, tá, dos triacilgliceróis, que são os óleos e as gorduras. Então a gente tem a fosfatidilcolina também, tá? Só que aqui, pessoal, a gente não tem o glicerol, a gente tem a esfingosina,
Por isso que chama esfingolipídio. Você trocou o glicerol pela esfingosina. A esfingosina, ela faz também a esterificação aqui, certo? Ela faz a esterificação aqui com a fosfatidilcolina, igual acontece com o glicerol, só que aí eu tenho aqui, pessoal, ó, o grupo amino, né, da esfingosina, ela forma amida com ácido graxo, tá? Então ela não vai fazer esterificação no ácido graxo, ela vai fazer o quê? Ligação amídica. Tudo bem? É uma diferença que a gente tem nos esfingolipídios. Os esfingolipídios, pessoal, eles são bastante apolares, né? Na verdade não é totalmente apolar, a gente pode dizer que eles têm baixíssima polaridade, tá? Eles têm baixíssima polaridade, então eles vão ser constituintes aí, sabe do que? Da bainha de mielina. Então aquele envoltório que existe lá, né, ao redor do seu neurônio, sistema nervoso central, isso aí, né, é formado pelos esfingolipídios, tudo bem? Então a gente encontra isso muito no cérebro, né, certo? No tecido nervoso central aí. E aqui a gente tem os esteróis, tá? Os esteróis são lipídios que têm na estrutura o colesterol ou então derivados do colesterol. Então, como vocês podem ver aí, o colesterol tem uma polaridade baixíssima, mas tem um grupo OH aqui, ó, como vocês podem ver, que é uma pontinha só da molécula que está na extremidade que vai ser polar. Então, essa parte aí, ela é encontrada onde? Na membrana plasmática. Tá? Então, os animais, eles têm colesterol na membrana plasmática. Tá? Então, por exemplo, se você come só vegetais, você não vai ingerir colesterol. Porém, o nosso próprio corpo precisa de colesterol. A gente precisa de colesterol, né, principalmente na membrana plasmática. Então, se você não ingere nenhuma comida, nenhum alimento de origem animal, o seu corpo vai produzir colesterol. Ou se você ingere muita carne, você vai ter muito colesterol. Tá? Então, o colesterol ele é encontrado exclusivamente em animais. Tá? É uma molécula, né, produzida exclusivamente por animais. Tá? Bom, o colesterol ele tem uma função aí que ele aumenta a rigidez da membrana plasmática. Então, ele precisa ficar ali entre os fosfolipídios. E o colesterol, ele deixa a parte polar dele, que é esse grupo hidroxila, para fora. Tá? Ele deixa, né, exposto ao solvente. E toda a outra parte da cadeia carbônica fica mergulhada aí na bicamada lipídica, como vocês estão vendo. Tá? Então vocês têm vários modelos aí do colesterol. Então vocês estão vendo que só essa pontinha aqui, ó, pequenininha, ela é polar. Então é só essa pontinha que vai ter contato com a água. Tudo bem? Bom, essas estruturas que vocês estão vendo aí, ó, o cortisol, que é um hormônio, a aldosterona também, que é um hormônio, os hormônios sexuais, né? A testosterona, o estradiol, a progesterona, todos esses hormônios eles vão ser derivados do colesterol. Então essa é a importância aí dos esteróis, tá? A própria vitamina D, gente, a vitamina D, ela também, né, é derivada aí do colesterol. Então a gente precisa de colesterol, né? Então, mesmo que você não coma alimentos de origem animal, o seu corpo vai produzir, ele vai sintetizar o colesterol porque ele é essencial para os animais, tá? Bom, então esses aí são os lipídios, tudo bem, gente? É o que eu tinha para falar sobre os lipídios. Aí, agora a gente vai falar sobre reações, tá? Que tem a ver com lipídio, que envolve lipídio, que é uma coisa muito cobrada aí no vestibular, tá? Então a gente tem aí, ó, a saponificação, tá? Por que tem esse nome, saponificação? Porque ocorre, né, a formação de sabão. Um dos produtos dessa reação é sabão. Tá? A saponificação também pode ser chamada de hidrólise básica. Tá? Então você tem aí, por exemplo, o glicerídeo, triglicerídeo, tudo bem? Que é o óleo ou a gordura, que está representado aqui, ó. Tudo bem? Então dá para ver que ele é um triéster, né? Então você tem aqui, ó, o R, o R1, o R2. Isso aqui é a cadeia graxa que vem lá do ácido graxo. Tá? E aí você tem a ligação éster. Tudo bem? Quando a gente adiciona NaOH, então vocês já devem ter visto ou ouvido, né? Quando a pessoa vai fazer sabão em casa, sabão caseiro, o que elas fazem? Elas pegam um óleo, pegam a gordura e mistura com soda cáustica. Por quê? Porque a soda cáustica ela vai romper o éster, faz a hidrólise do éster.
Só que quando a gente faz uma hidrólise comum, sem o meio estar básico, o que vai formar? Se você quebrar o éster, vai formar o álcool e o ácido carboxílico. Só que aqui o ácido carboxílico, ele vai ser neutralizado pela base que está ali. Então, ao invés de formar o ácido carboxílico, vai formar o quê? Vai formar o sal do ácido carboxílico. Tudo bem? Só que esses ácidos carboxílicos, eles vão separar. São 3 que a gente tem aqui na cadeia, né, do glicerídeo. Então, a gente vai ter o ácido carboxílico aqui, que vai separar por essa quebra. Essa ligação éster também vai quebrar, vai separar esse outro ácido carboxílico. E aqui também vai separar. Por isso que aqui a gente formou 1, 2, 3. Tudo bem? Esses grupos acil aí, eles vão ser todos separados. E essa parte toda aqui, ó, vai dar origem a quem? Ao glicerol. Lembra que o glicerol é o constituinte, né, principal dos óleos e das gorduras, tá? E aí os ácidos graxos, como eles se separaram aqui, ó, você pode ver que eles estão todos desprotonados, ó, com carga negativa. Por que eles estão desprotonados? Porque o pKa é baixo. Então eles vão estar no meio onde o pH é alto, bem maior do que o valor do pKa. Então ele desprotona. Só que aí eu tenho Na+ aqui. Certo? O Na+ liga onde? Liga aqui no ânion formado. Então vai formar um sal, certo? Vai formar o carboxilato mais o sódio. Esse sal sódico, né, do ácido graxo formado, da hidrólise, isso vai dar origem ao sabão. Tá? Então o sabão nada mais é do que um sal de ácido carboxílico. Tudo bem? E tem outra reação que é importante aí, tá? Para o vestibular, que é a transesterificação. E onde que isso é importante? Gente, a transesterificação é aquela reação que forma o biodiesel. Tá? Então, o biodiesel também pode ser formado a partir de óleos e de gorduras, assim como o sabão. Só que no sabão a gente reage com o quê? O óleo e a gordura. A gente reage com soda cáustica, né? Com NaOH. Já aqui na transesterificação a gente faz o éster, né, que é o óleo, a gordura, reagir com álcool. Geralmente esse álcool de cadeia carbônica mais simples, menor. Pode ser etanol, pode ser metanol. Nesse caso eu coloquei metanol, tá, no exemplo. O que vai acontecer aqui? Você viu que eu até fiz de propósito, já com as cores certas aí, ó. Essa parte aqui sofre quebra, tudo bem? E esse oxigênio recebe os hidrogênios do metanol. E aí vai formar essa molécula aqui que a gente já sabe quem é ela, né? É o glicerol. O grupo acil, né, da cadeia do ácido graxo sai. Então ele está aqui, ó, esse grupo acil. E o oxigênio aqui ataca essa carbonila aqui, formando o quê? Formando um outro tipo de éster. Por isso que tem esse nome, transesterificação. Um éster vira outro tipo de éster. O óleo, ele é o quê? Ele é classificado como triéster. Então são 3 ácidos graxos, 3 ácidos carboxílicos unidos num triálcool. Esses ácidos todos se separam, né? O grupo acil deles se separam, e eles vão formar 3 monoésteres separados. Então, um triéster, ele se transforma em 3 monoésteres. Bom, então você teve um éster no começo que se transformou em um outro tipo de éster. Daí vem esse nome, transesterificação. Um éster vira outro éster. Tudo bem? Da mesma forma, os álcoois, eles viraram outro tipo de álcool. Então você tem um éster 1 mais um álcool 1, que vira um éster 2 mais um álcool 2. É isso. Tá? Então você troca o tipo de éster e troca também o tipo de álcool. Você tinha um triéster que virou 3 monoésteres e você tinha 3 monoálcoois que viraram um triálcool. É isso. Tudo bem? Esse monoéster formado com o metanol é o biodiesel. Tudo bem? Então o biodiesel, ele é um éster que é derivado dos óleos e das gorduras, né? Aquela parte do grupo acila, né? Vem do ácido graxo. Tudo bem? Certo? Bom, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta para falar ainda dos ácidos nucleicos, hein? E tem o petróleo também. Então até mais.